Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o episódio do Fala Franchising da ABF. Eu sou Heloísa Crivellaro, sou coordenadora da Comissão de Sustentabilidade da ABF e eu tenho a honra de estar aqui com convidadas muito especiais para falar de um tema super importante e que não é mais novidade, mas que é uma pauta essencial no franchising. Eu tenho aqui hoje essa grata surpresa de estar no meio de mulheres fortes, empreendedoras e que, acima de tudo, tem bastante conteúdo para falar de ESG e de sustentabilidade. Eu tenho aqui o prazer de apresentar as minhas colegas aqui de podcast. Eu vou pedir para que a Ana se apresente. A Ana é consultora, é membro também da Comissão de Sustentabilidade aqui da associação. E a Ana é uma das pessoas assim encantadoras que eu tenho o prazer de todos os dias aprender um pouquinho mais sobre franchising. Ana, se apresenta para a gente, por favor. Então, eu sou a Ana Vec, eu sou consultora de empresas. Eu atendo toda a cadeia de valor. E eu brinco que o dia que eu recebi um carimbo na testa que eu sou consultora de franquias, todo mundo acha que eu só sei fazer manual. Né? Manual, operacional e treinamento de franqueados. E, na verdade, eu trabalho toda a cadeia em processos de gestão, planejamento e onde a ESG faz parte antes de ter esse nome nos projetos que eu realizo há mais de 30 anos. Que bacana. Estou aqui também com a Liege. Liege, se apresenta para a gente. Adorei te conhecer. Sim, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Com todas essas colegas que participam com esse motivo. Eu sou farmacêutica e atuo há muitos anos já na área do varejo farmacêutico e também há 20 anos sou professora universitária. E aí eu tive a grata alegria também em mestrado, doutorado, trabalhar na área de ESG, com os projetos de responsabilidade social, com os projetos de extensão e agora, mais recentemente, como a Ana disse, né, recebe essa categoria nova e vindo contribuir, então. A Liege é muito modesta na fala dela, Sim. Mas eu só queria destacar aqui que a Farm foi bicampeã do Prêmio de Destaque Franchising na categoria de governança em 2024 e também 2025. Isso mesmo, muito obrigada de ter acrescentado. E na Farm, então, nós temos um núcleo de responsabilidade social, na qual eu estou coordenando já há alguns anos com eles, né? E sou elo representativo também do Doutor Cuidado, que vocês vão conhecer ao longo do podcast, que foi fazendo essa diferença quando a gente está falando aí em governança, em ESG. Bacana, vai ser muito legal conhecer mais sobre os cases de vocês. E eu tô aqui também com a Bruna. A Bruna, ela é sócia fundadora e presidente do Conselho da Rede de Brechó Peça Rara. A Bruna estava contando aqui pra gente a história. Muito prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu, muito obrigada. Eu costumo dizer que a Bruna e o Peça Rara se confundem, eu não sei onde começa um e termina o outro, onde começa Peça Rara e termina a Bruna. As nossas histórias se confundem, né, ao longo desses anos todos. Sou psicóloga também, mãe de 4 filhos e atuei, né, nos últimos 18 anos no dia a dia do Peça Rara. Recentemente, né, ocupo essa função de conselheira. Felizmente isso aconteceu esse ano e eu posso olhar agora, então, de outro ângulo essa empresa. Bacana. Obrigada. Muito bom, muito bom. Antes da gente começar, eu quero deixar um recadinho muito importante. As inscrições do Selo de Excelência em Franchising em 2026, o mais tradicional reconhecimento do franchising brasileiro, estão abertas e se encerram em 28 de novembro. A inscrição é fácil de fazer pelo site da ABF, a gente te espera lá. E agora, eu acho que é só importante a gente lembrar que esse podcast é um patrocínio da Subs, que é uma plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de rede de franquia e filiais com mais de 25 módulos integrados. Mais uma vez, obrigada aqui pela participação de vocês. É uma honra estar aqui, falar de um assunto tão importante que tem sido uma pauta relevante, não só para o franchising, mas também para as grandes empresas. E agora que as apresentações estão aqui já feitas, eu quero começar
ouvindo um pouquinho dos conselhos de vocês, né, sobre como esse tema de sustentabilidade vem ganhando cada vez mais visibilidade no franchising, né? Então, a gente tem aqui na associação uma comissão que trata dessa frente e que agora também vem tendo uma fala muito recorrente no sentido de que precisamos cada vez mais divulgar as melhores práticas do franchising. O que a gente percebe é que grandes marcas têm excelentes cases, mas que a gente precisa divulgar para que outros conheçam e que cada vez mais a gente tenha aí um franchising sustentável. Essa ideia do episódio aqui do Fala Franchising é mais para a gente agora conhecer os cases, né, de cada uma de vocês e para que a gente também possa explorar aí como que a sustentabilidade faz parte da rotina de vocês, da vida pessoal e profissional de cada uma de vocês. Eu vou começar aqui pela Ana, né, que tem tanta experiência com franchising. Ana, como que, na sua visão, sustentabilidade deixou de ser um modismo e passou a ser a realidade no mundo dos negócios? Então, a sustentabilidade ela é um motor estratégico de planejamento, de execução e da longevidade de uma empresa. Existe uma resistência, porque ainda é encarado como o novo, né? O que custa caro. Custa muito, né? Agora, eu queria trazer uma reflexão que, no fundo, a gente vai dar risada. Que é assim, a gente nasce sustentável. Então, os nossos... no seu caso, é bisavô. No meu caso, é avô. Então, assim, os nossos avós, os nossos bisavós vieram de algum país por conta de guerra ou pós-guerra. E aí, a gente cresceu ouvindo, não desperdice a água, não tem um rio saindo pelas nossas torneiras, apague a luz quando sair do banheiro ou do seu quarto. Se você pôs tudo isso no prato para comer, coma tudo, não desperdice. E até para eu dar comida para os meus cachorros que eu gostava, não sei o quê, eu deixava um pouco, escondia da minha mãe e passava assim. Então, não desperdiçava. A compostagem. Então, quantos de nós tivemos ou vivemos em casas com quintais e que aí a gente fazia a compostagem e que é o adubo orgânico. Então, a resistência de trazer... Então, a gente nasceu sustentável, a gente nasceu com RSE, a gente nasceu com essa base dentro das nossas casas, e aí, quando vai para o mundo corporativo, parece que custa caro. Que está distante da realidade das empresas, né? Tem que mudar o mindset, tem que mudar. Então, tá bom. Então, se desperdiça, tem que mudar. Né? Se não trata bem as pessoas, tem que mudar. Então, eu sou empresária há mais de 30 anos. Eu nunca tive uma ação trabalhista nas minhas empresas. Então, por quê? Porque eu aprendi que a gente tem que tratar bem todo mundo, que a gente tem que cuidar, acolher, pensar que quem vem trabalhar com a gente more mais perto. Né? E em casa tinha uma gestão de risco que era um canal de denúncias fantástico, transparente. É o primeiro exemplo de canal de denúncia que a gente tem em casa. Canal de denúncia era a minha avó materna. Porque eu nasci o Calvin. Ela era a instância superior. E assim, eu era o Calvin. De verdade, assim, o capeta. Né? Brincava de esconde-esconde e me escondia no telhado de casa. E aí ela me denunciava para o meu pai e para minha mãe. E que ética e transparência não tinha negociação, não tinha mais ou menos, eu vou tentar. Falei para você não fazer, nunca mais faça. E ela era o canal de denúncia. Então, eu cresci com esse modelo dentro de casa e eu acho que a reflexão dos empresários é o quanto que a gente já nasceu assim, o quanto que a gente já praticou. Agora, por outro lado, quanto que a gente achou justificativa para sair da rota. Aí é que fica caro. Perfeito, muito legal. E aí, eu quero trazer também que, Bruna, vocês... tiveram o case Vida Nova para suas roupas. Esse case ganhou destaque aqui na associação por conectar propósito, impacto ambiental e modelo de negócio. Você pode contar um pouquinho mais de como funciona essa visão de economia circular? Olha, eu gosto muito de dizer que quando comecei não fazia ideia, né, do que eu estava fazendo e da proporção que isso ia tomar. Foi ao longo dos anos que me identifiquei cada vez mais e fui estudar e aprender para poder desenvolver o negócio.
no início, nada mais era do que preciso fazer dinheiro para sustentar os meus filhos. Só que, com o passar do tempo, atendendo as pessoas que vinham até a loja, e no decorrer dos anos as lojas, a gente foi precisando inaugurar mais lojas para podermos atender a mais pessoas, eu fui percebendo uma mudança de comportamento, de consumo mesmo. A princípio, as pessoas vinham só para fazer uma renda extra. Ou para comprar algo com um valor mais acessível, uma peça de grife, ou algo que queria muito e não podia comprar na loja convencional. Com o passar do tempo, e obviamente eu conversando muito, e talvez pela minha formação como psicóloga, né, tentando, querendo bastante, entender o que estava, né, por que as pessoas estavam aderindo tanto àquela situação do peça rara, eu fui percebendo que realmente a gente acabou contribuindo para essa mudança de comportamento, onde as pessoas passaram a se desfazer das coisas por uma questão não só de oportunidade financeira, mas por uma questão de responsabilidade social e ambiental. A gente tem hoje centenas de pessoas que realmente usufruem do serviço do Peça Rara pelo fato de que querem, sim, contribuir com o planeta. Por mais demagogo que pareça ser, não é. Porque cada item que uma pessoa leva para um Peça Rara, e para vocês terem noção, a gente tem 130 lojas hoje funcionando no Brasil, recebemos em média 500 itens únicos por loja. Então, imaginem o que é isso. A gente cataloga, a gente identifica, a gente higieniza, a gente repara quando é necessário 500 itens por loja, por dia. E e aí essas peças todas são dispostas nas lojas, são vendidas. O que não é vendido após 90 dias, a gente dá mais uma chance e reduz o preço. Mais um mês. Passado mais um mês, essas peças são recolhidas e são destinadas, obviamente com o consentimento dos nossos fornecedores, ao Instituto Eu Sou Peça Rara. Ou seja, a gente aproveita 100% do que a gente recebe nas nossas unidades, com exceção de quem quer buscar os itens para poder doar de forma direta, enfim. E no Instituto, a gente transforma isso em recurso financeiro, porque lá atrás, com 1 ano de loja, eu achando que estava arrasando, todas as peças que a gente não aproveitava, né, para a seleção, né, para o acervo da loja, eu fui acumulando, as pessoas iam deixando para doar, porque não queriam levar mais de volta para casa. E até que um dia eu enchi um caminhão e pensei, vou levar numa instituição, né? E cheguei na instituição, fui, inclusive, junto, quis muito ir, achando que estava começando ali um trabalho social incrível. Quando eu cheguei nessa instituição, que uma pessoa tinha me indicado, me recomendado, que era uma pessoa séria, que precisava, que cuidava de 70 crianças e tal, e tal. Quando eu cheguei lá, ela abriu a garagem para me receber, a garagem dela estava lotada de sacos de roupa, assim como os que eu estava no caminhão. Eu olhei para aquilo e falei, gente, como é que eu vou despejar mais isso tudo aqui para ela? Ela vai fazer o que com isso? Ela não tem nem tempo para transformar isso em nada, porque ela cuida de 70 crianças de domingo a domingo. Sim. A casa estava sem energia, a cozinha um caos, um fogão de duas seja, bocas para cozinhar para todas aquelas crianças. Mas não era o que ela precisava. Falei, eu vou levar tudo de volta, e foi aí que nasceu o Instituto Eu Sou Peça Rara, onde a gente faz bazares sociais e a gente transforma todo o nosso excesso em recurso financeiro para poder assistir às instituições que a gente escolhe com o que elas realmente precisam, né? Então, enfim, é um trabalho muito amplo, vai muito longe, né? Eu falo que a última coisa que a gente faz é vender artigos usados, né? A gente realmente promove muitas outras coisas, a começar, né, pelos nossos colaboradores. É um trabalho de educação também, Educação. Né? Eu tenho de muito orgulho conscientização. Também ter 18 anos de empresa e nunca tive uma ação trabalhista. Então, assim, porque a gente cuida das pessoas, porque a gente educa as pessoas, porque são as pessoas que fazem tudo acontecer com a gente todos os dias. E a gente segue as leis, né? Exato. E a gente não burla. E dá para ver, assim, né, muito claro, assim, essa questão do propósito. Né? Isso para vocês é muito importante. E eu costumo dizer para as pessoas, né, tanto para os clientes, fornecedores e principalmente para os nossos colaboradores, eu gosto de usar, ao invés de usar a palavra propósito, usar a palavra porquê. Eu acho que fica mais claro, mais. Sabe? Por que a gente está fazendo isso? Quando a gente fala, qual é o propósito do Peça Rara? É muito legal, é muito, né? Mas, assim, por que a gente faz o Peça Rara? Então, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, eu gosto muito de entrevistar novas pessoas para trabalharem com a gente. Eu pergunto, por que você quer trabalhar aqui? E eu acho que isso faz toda a diferença. Com toda certeza. A gente precisa de cases, né, Liege? Isso mesmo. Agora eu quero ouvir um pouquinho mais do case de vocês de governança, de compliance, que vocês, na verdade, vocês ultrapassaram ali aquela questão do diferencial competitivo. É muito mais do que isso, né? Isso. Essa história toda da Farm Farm é importante a gente resgatar. Vou contar Liege com o Farm Farm e como a gente chegou nessa governança muito brevemente, né? Mas
quando eu tinha farmácia, eu tive farmácia, era uma região um pouco mais carente. A gente tinha uma diversidade social enorme e cultural. E um certo dia, eu comecei a perceber que as pessoas compravam e elas começavam a repetir tratamentos contínuos, assim, agudos, mas... E eles falavam que não dava certo, não dava certo. E um certo dia, eu nunca vou me esquecer, que uma pessoa foi comprar um supositório de manhã. E quem atendeu fui eu. E estava escrito assim, usar o supositório de 12 em 12 horas, né? 8 supositórios na caixa. Aí eu falei assim, ué, o que isso tem a ver? E à noite ele chegou para mim e falou assim, eu quero mais uma caixa. Eu, como assim? Verão, janeiro, farmacêutica, o que eu pensei? O supositório derreteu? Sim. Derreteu? E ele era um policial, assim, sério, bravo. E era muito interessante que na farmácia, tinha 25 anos, mas a gente tinha uma cara de menina, né? Então, eles me chamavam na farmácia de menina. E a região todas eram pessoas mais antigos, porque era a cultura naquela época de você ter alguém mais antigo na farmácia. E aí, eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, escaparam todos. Eu, como assim? Porque ele sentou no vaso sanitário e ele colocava o supositório. A lei da gravidade... Fazia cair. Agora, o que me surpreendeu? Eu parei e falei, mas eu só aprendi a fazer supositório, eu não aprendi a ensinar. Então, existe um movimento no Brasil, nesse momento, de perceber que o uso do medicamento interfere e se cria o cuidado individual para a pessoa que usa o serviço. E eu poderia dar 100 exemplos para vocês, assim, só para entender que tem medicamento que a gente não toma com água mineral. Sim. E nesse desenvolvimento, em paralelo, eu estava no Paraná e a Farm em Santa Catarina. Olha que interessante. E a Farm foi fundada por um grupo de farmacêuticos que idealizaram difundir o cuidado. Então, e eles começaram a ter um objetivo, né? Eu gostei muito que você trouxe o propósito, para quê, e a gente vai falando dessa questão do corporativo. Mas, desde 97, amar cuidar das pessoas era o propósito. E isso, então, vem se desenvolvendo, vem mudando, vem crescendo. A Farm se torna uma franchise. E, mais recentemente, pós-pandemia, os modelos acontecem. Eu me uni ao Rinaldo para que a gente criasse uma startup que chamava Doutor Cuidado, cuja a Farm era o anjo, mas era a Farm, né? Sim. Ela é uma especialidade. Qual era a finalidade? Levar o cuidado lá para a pessoa. Mas o que a gente percebe? Que tinham mais pessoas que não sabiam usar. E havia uma dor interna dos nossos especialistas, que como que ele não usa a ferramenta? Por que ele não segue o padrão? Por que ele não entende? Só que a Doutor Cuidado, ela tem uma ferramenta em que a gente faz uma avaliação biopsicossocial das pessoas e entende se aquela pessoa não está doente. E sempre na reunião eu escutava assim, mas o fulano não está bem, mas o fulano está bem. E nós pedimos, então, licença e nós vamos olhar para a nossa equipe interna. Então, o primeiro projeto nasceu das nossas pessoas, a gestão do cuidado. Então, nós desenvolvemos uma estratégia de avaliar, de dar o suporte necessário, né? E começar a ver qual era a dor. Olhar mesmo para a dor. Isso une porque eu já vinha daí me desenvolvendo na universidade, mestrado e doutorado, em desenvolver inovações sociais. E aqui eu já quero até deixar uma dica, porque eu acho que a gente tem que contribuir mesmo. O que a gente tem que olhar? O que precisa? Qual é a dor? Então, a gente entende a gestão do cuidado como uma necessidade e, com isso, a gente precisa reestruturar todo o nosso modelo de governança, olhando as regras de compliance que a gente tinha. Perfeito. Como a lacracia, ela já nos permite que 80% das pessoas que trabalham conosco, eles têm cargos de responsabilidade e têm um protagonismo lá. Eu posso dizer que 100% tem protagonismo. E todos, assim, numa transversalidade, assim, fantástica. E nós fomos cada vez o quê? Aprimorando esse modelo de gestão. Então, num primeiro momento, fizemos com a gestão do cuidado e, no segundo momento, que é a governança, então, que é a gestão com propósito. E aí entender o que é amar, né? Porque o verbo amar, ele tem muitas visões. E, para nós, esse amor se transformou em metodologia. Então, tudo
se a gente se escuta, se eu escuto o outro, nós vamos sempre escutar, avaliar de acordo com as boas práticas, com as evidências, e aí fazer um plano de cuidado, que certificar do entendimento. Então, a governança, ela muda as boas práticas. É um compliance humanizado, né? Você usa essas boas práticas de uma maneira mais e esse humanizado é bem bacana, porque a gente estava escutando e falando a gente pensar. Porque o que esse humano, e eu gostei muito que você falou, será que a gente nasce humano ou a gente vai se transformando, não é verdade? E aí foi olhar, sim, para o franchise, olhar para todo o ecossistema, nós fornecedores, parceiros, que nós não somos diferentes, tratamos todos iguais e ninguém é maior que ninguém. E não deixamos ninguém para trás. Elô, é isso. Uma coisa que eu dentro das nossas histórias, né? E aí você perguntou quando é que deixou de ser tendência ou um modismo, e eu falei da resistência. A partir dos anos 2000 é que começou-se a falar e havia a resistência, e hoje ainda tem pela questão de custo, e na época havia a resistência por falta de conhecimento. Então, e eu posso falar né, eu, André Euríquio e mais 2 ou 3 pessoas, a gente criou o modelo franquia social. Porque uma coisa que me incomodava é se eu posso fazer uso de uma metodologia para que empresas tenham lucro e elas possam replicar seus modelos de negócio, por que não usar eu não posso isso isso no escala? terceiro setor? Fazer com que uma ONG não dependa de doações, que ela possa ser autossustentável. Né? E a ESG, ele para a gente implementar e expandir, é a metodologia de uma implantação de gestão por processos. Com certeza. E tudo começa, tem um processo. Por quê? Para quê, né? E para quê? Então, se não tem um porquê, ele sai fora. Né? E aí, em 2007, a gente fundou a AFRAS, Associação Franquia Sustentável. Aí, a franquia social que a gente criou em 2000, 2003, veio para a lei de franchising. Né? Então, é uma coisa que é uma vitória, é uma né? vitória, é uma vitória. Então, tem todo um desenvolvimento, uma evolução, e que permitir, através do franchising, replicar as boas práticas. E aí não está só no manual, está no treinamento, está na prática, está no dia a dia, está na consultoria de campo. Isso é o bonito do franchising, né? Sim. Esse poder, essa escalabilidade. Quando a gente vê 2 exemplos aqui de marcas que atrelaram essa questão do propósito, com certeza, para o consumidor, lá na ponta, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí, aquela questão que sempre se comentou, e aí em termos de marketing. Né? Então, ESG, sustentabilidade, não é um projeto de marketing. Porque, assim, tem que evitar, porque o greenwashing vai estourar. Né? Então, não é só o marketing, não pode ser um projeto de marketing e não pode ser só pensando no consumidor. Porque se internamente, na empresa franqueadora, na gestão da rede franqueada, isso não for real, estoura lá na ponta. Verdade. E aí vem ao contrário. E tem uma série de cuidados, né? Até queria perguntar aqui para a Bruna, quais são os desafios, né, nessa gestão, porque não adianta só fazer porque é bonito, né? Vocês falando e eu pensando aqui, o nosso maior desafio como franqueadores hoje tem sido justamente porque as pessoas que chegam, os colaboradores que chegam e, eventualmente, alguns clientes e fornecedores, no nosso caso, a gente acaba prestando um serviço também para os fornecedores, que são as pessoas que trazem as peças para a gente, eles não vêm acostumados com esse tipo de atendimento, com esse tipo de tratamento. Os colaboradores, principalmente, as pessoas vêm com uma resistência, com um escudo, até elas entenderem que vão fazer parte, né, da construção de um trabalho, de uma empresa, de uma franqueadora, de um negócio que é realmente sustentável e que pratica, né, as melhores ações dentro de ESG, eles resistem muito. Eles ficam achando assim estranho. Eu estou passando especialmente por uma situação agora. Há 2 meses eu decidi entrar novamente para a operação diária de uma das unidades, porque eu quis entender, depois de 5 anos fora
da gestão operacional do dia a dia, o que é que o meu franqueado está vivendo. Ótimo. Né? Quais são os desafios que ele tem? E eu estou assim impressionada com a vivência. Tudo muda muito e a rápido, oportunidade né? que eu estou tendo, e principalmente nesse sentido. Eu estou numa loja, né? Estou fazendo essa experiência a princípio em uma loja e vou passar por mais unidades depois. Mas nessa em que estou, é uma loja consolidada, que tem um faturamento muito expressivo, é uma das melhores lojas da rede e que temos um desafio incrível, assim, para não dizer muito difícil, justamente em relação a isso. Porque as pessoas têm é como se elas duvidassem ainda, por mais que a consultoria da franqueadora seja incrível, por mais que a relação comigo como fundador e com os demais diretores da empresa seja muito direta, no dia a dia as pessoas vêm com muito medo. Elas vêm, é como se elas chegassem machucadas, é como se elas carregassem de outras experiências anteriores, por onde elas passaram, algumas situações mal resolvidas, e elas chegam, e será que aqui é isso mesmo? Mas será que é tão legal assim? Será que estão me tratando tão bem assim de verdade, ou é porque existe um interesse que eu não sei, né? Então eu tenho procurado conversar individualmente com as pessoas e ao mesmo tempo faço as reuniões que eu preciso fazer com a equipe, justamente por conta desse desafio que tem sido lidar hoje com essa realidade. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que infelizmente, né, a gente ainda tem muita oportunidade, muitas empresas que não estão praticando como devem, que realmente fazem ou dizem que fazem ESG só da boca para fora ou como plano de marketing e não realmente como propósito. Perfeito. Temos grandes desafios, né? E um deles é propagar, acho que essas boas práticas, como acontece com a Farm. No universo farmacêutico, essas ações, né, de governança e de sustentabilidade que foram implementadas, elas já são espelho para tantas outras marcas. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho, Liege, qual é a sensação de estar desse outro lado, inovando, criando referência para todo um mercado, né? O que te inspira a ser esse farol para tantas outras marcas? Então, o que mais inspira são os modelos realmente de gestão, como eles estavam solidificados, e eu percebo isso porque, como a Doutor Cuidado atende empresas de outros segmentos, a gente percebe o mesmo. Que as pessoas sempre nos falam assim, o problema são as pessoas. Quer ver agora que nessa geração e nessa diversidade... Então, e aí, o desafio é que a gente, então, assim, é importante que há uma desconstrução, porque ela é uma inovação de modelo. Esse é um desafio. Lógico que nesse caminhar nós desenvolvemos ferramentas para superando os desafios, certo? Vamos colocar um ponto bem importante quando eu falo. Eles vão falar são as pessoas. Ou não dá tempo, é o processo. E aí, no mesmo problema que ele se tornou um problema, nós conseguimos transpor esse problema trazendo uma analogia para o nosso ecossistema. Por quê? Nós não falamos que o cliente, de todos os nossos clientes, ele é um omnichannel, ele é multicanais. Sim. E nós começamos a entender que o nosso franqueado é multicanais. Então, eu preciso romper as barreiras de comunicação. Então, o que foi desafiador? Hoje, muito se fala de comunicação e pouco se fala de escuta. Sim. A escuta é que faz a diferença. E quando eu escuto dentro de um modelo, né, e compreender que eu quero entender o quanto aquele processo está atrelado à cultura. Sim, que Qual muitas vezes é aquela cultura de comando e controle, liderança, eu falo, você obedece. Muito. E muitas vezes é uma cultura que ainda está no franchise com comportamento individual. Então, nós precisamos o quê? Compreender esse ecossistema, relacionar e correlacionar a cultura realmente com a tecnologia. Nós precisamos correlacionar com a estrutura adequada. Então, nem sempre eu tenho a estrutura. Se eu pegar o modelo da farmácia, mas eu tenho certeza que nós temos várias franchises, né, no segmento, assim, as franquias vão ter essa dor, são os desafios dos atendimentos online. Nós temos os canais e é romper. Então, o desafio é desconstruir para construir.
E não é uma desconstrução, na verdade, é entender que esse modelo não cabe mais nessa sociedade. Não, o modelo tradicional. Sim. É o modelo que eu estou discutindo a sustentabilidade. E por isso que eu preciso estar atrelado. Então, isso é novo. Então, gerar confiança, realmente, como você trouxe, Bruna, é fundamental. E a pergunta sempre vai ver, como isso converte? Então, eu preciso ter provas sociais. E o nosso desafio é trazer a prova social. Do que mudou? Qual é a tua rotatividade? Qual é o teu turnover? Quais são as KPIs relacionadas a uma governança no modelo SG? Tem que medir e acompanhar, né? A Ana falou agora há pouco sobre greenwashing. E eu acho que esse é realmente um desafio, né? Nas empresas que você tem assessorado, realmente é bastante desafiador não acompanhar e achar que está fazendo, que está mostrando o que de fato não acontece. Como que você vê isso, Ana? Então, o ser humano não é um ser egóico, né? O franchising é um sistema egóico, é a minha marca que está lá. Então, eu acho que um dos maiores desafios em termos de ESG é o processo de expansão das redes. Então, o perfil do franqueado ideal, o perfil da equipe do franqueado. Uhum. E aí, assim, qual é a cultura das empresas franqueadoras? E quando eu falo da questão do ego, né, o greenwashing, ele, né, então, assim, eu vou falar que eu faço. Né, porque eu vou bonito. Coloca lá no relatório de sustentabilidade que eu tenho essa boa prática. Se é que tem relatório de sustentabilidade. Uhum. Né? Então, aí esse não é o meu lado perverso, é o meu lado transparente. Uhum. Lidar com as empresas e dentro de um sistema onde a minha marca, o meu nome, aquela pessoa me escolheu, Uhum. Me dá muito orgulho. E aí, por exemplo, uma coisa que eu acho extremamente... Que eu sempre fui assim, Elu. Se telefona para mim, se entra em contato comigo e quer assim, eu quero te contratar... Você estava dando um exemplo agora há pouco que você pode comentar, né? Eu vou contar. Pode contar. Não, então, são duas questões. Uma é, quando me procuram e falam, eu quero ser a maior rede de franquias do Brasil, eu falo, por que você não quer ser a melhor? Né? Porque essa coisa da quantidade, a qualquer custo. Eu tenho X mil, eu falei, você não vai ser. Neste século, você não vai ser a maior, porque a maior vai se tornar maior e ainda maior. Né? E não é comigo, porque, para mim, a quantidade não é sinônimo de qualidade. E qualidade requer muitos processos, muitos procedimentos. E até cumprimento cultura, de e padrões educação. éticos, né? E aí vem essa questão também de chegar... Não, tem histórias assim que ou a gente fica bravo ou a gente dá risada. Né? Então, por exemplo, você chega para uma reunião, Ana, você é uma consultora muito assim, 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 assim. Então, eu gostaria de que você me fizesse uma proposta, porque a única coisa que me preocupa é que, se não tiver caixa 2, o negócio não fecha. A conta não fecha. A conta não para, né? A conta não fecha. Tal. Então, para o franqueado, ele tem que aprender a fazer um caixa 2, lidar com fiscalização e tal. Eu falei, você sabe fazer isso? Muito bem. Eu falei, tem aquele momento que você fala, a partir daqui você fala com o seu contador. Sim. Aí você ensina a falar com o contador, que contador contratar e tal, sim. Eu falei, então, isso é transferência de know-how. Franchising não é transferência de know-how? Então, vamos botar no manual. A gente manualiza, aí a gente dá treinamento e aí a gente replica. Não, Ana, mas e aí se ficarem sabendo? Eu falei, então... Você acha que isso é franqueável, querido? Por que você quer franquear? Né? Faz direito, vamos arrumar a sua casa para você ganhar dinheiro e talvez você não precise de franquia. Então, essa questão o que eu acho que é extremamente desafiador é a questão do greenwashing, a questão da expansão, que a gente tem que trabalhar muito. Porque aí, na expansão e serem as maiores redes... Como é que a gente lida com a ESG? De fato. De verdade, né? De fato. E acho que um ponto assim, que vocês mencionaram, que é super importante da gente trazer também, é como a gente mede esses indicadores de sustentabilidade. Porque é bonito falar. Todo mundo fala, tem lá um site bonito, onde coloca propósito, valores. Você está medindo?
Você está, de fato, fazendo esse acompanhamento? Então, queria que vocês dissessem aí como vocês fazem esse acompanhamento no dia a dia e como isso vai, se bem monitorado, mudar o estágio de maturidade das marcas, das empresas. Então, eu vejo lá no CNA, a gente acompanha alguns indicadores e eu olho a coisa de 4, 5 anos, eu falo, gente, como a gente não pensava nisso? Como a gente não se preocupava, né? E tem obrigação que às vezes nem é ali pelo tipo de negócio necessária você cumprir. Você cumpre porque você entende que está dentro de um padrão. Mas quando você se vê praticando e entendendo as contrapartidas, você se questiona por que não fez antes, né? Então, eu queria saber como que vocês acompanham essas métricas e as práticas que você tem visto também de gerenciamento desses indicadores. Sem gerenciar, a gente não monitora. Não tem direcionamento, né? Então, e a questão dos KPIs também foi ou ainda é uma moda. Então, aparece uma sigla, aparece um nominho lá, engajamento, é uma coisa que me irrita. Porque as pessoas querem engajar e elas não fazem absolutamente nada para engajar. Né? Então, a fala é uma e a prática é outra. Tem que ter consistência, né? Aí, por exemplo, você está fazendo um projeto, está mapeando os processos e tal, não sei o quê. Então, qual vai ser o indicador de desempenho aqui? Mas precisa. Falei, mas você não está falando em ESG, você não está falando em sustentabilidade. Não, e aí, assim, eu pagar mais baratinho. Ou eu vou economizar no treinamento. Ou eu tenho boas práticas de ESG, mas o meu fornecedor recebe em 180 dias. Então, essa questão do engajamento, inclusive, eu vejo muito numa fala e nos indicadores muito vazios, sabe? Eles estão baseados efetivamente em quê? E aí, com que frequência você vai medir? E qual é a providência que você vai tomar? Então, daí que a minha preocupação é, dentro de casa, a franqueadora, isso partir da franqueadora. Você tem que fazer mas a lição ela não de casa. pode. Ela tem que fazer a lição de casa e ela tem que ser o além exemplo. de fazer, Ana, eu acho que a franqueadora precisa comunicar bem. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco desses exemplos, de como vocês gerenciam esses indicadores e como é feita essa comunicação, porque tão importante quanto fazer é saber adequadamente divulgar. Nós, no Peça Rara, nós temos 2 momentos anuais, uma convenção no início do ano, em abril, na data de aniversário da inauguração da primeira loja, e agora no segundo semestre a gente faz um novo encontro. A gente entende que 1 ano é muito tempo, né, para a gente poder se encontrar e se conectar. E aí, obviamente, nesses momentos a gente fala, né, dos nossos grandes números. A gente tem um relatório de sustentabilidade que é feito todo ano com todos os principais números, né, não só de quantidade de peças que foram recebidas, cadastradas e vendidas nas lojas. A gente transforma esse número em quantidade de litros de água que foram economizados em função das pessoas terem optado pela compra de uma peça usada ao invés né, de uma nova compra. Mas principalmente mensalmente, nas reuniões quinzenais que a gente tem com os franqueados, a gente conversa muito e a gente discute muito todos esses indicadores. Eu agora nessa posição de aprendendo ainda, né, a me comportar como conselheira, fico doida para interferir. Para botar a mão na massa, né? É um exercício de autocontrole absurdo, né? Muito. Mas fico muito atenta e eu sempre fui muito próxima, né, de todos os franqueados, então obviamente eles me acessam. Deve conhecer todos, né? Todos. Eu não fui das 130 a 9 lojas na inauguração. Todas as demais eu implantei, inaugurei, enfim. E justamente por isso a gente tem esse controle e essa comunicação tão próxima, inclusive a respeito de turnover e o que está acontecendo, como que está acontecendo, porque ainda somos uma franqueadora recente, a gente acaba tendo essa licença poética de dizer que estamos ainda num processo de construção e consolidação, embora já tenhamos um número de lojas significativo, mas as coisas aconteceram muito rápido. Sim. Então, obviamente, a gente está correndo atrás ainda de organizar muitos processos, com muito trabalho, com muita dedicação. Então, sintetizando a minha resposta, a cada 15 dias nós trazemos para os franqueados numa reunião online os nossos principais indicadores, os nossos principais números, os nossos principais desafios, abrimos para que eles tragam o que está acontecendo na unidade de cada um deles e com isso a gente consegue corrigir rota, a gente consegue auxiliar no que é necessário
E além desses 2 encontros e dos relatórios de sustentabilidade que a gente não faz para estar só no papel, mas principalmente para poder contribuir e compartilhar isso e celebrar as evoluções, né? Com os franqueados e com os clientes. O nosso negócio ele é muito... As pessoas se sentem muito parte, né? Sim. As pessoas que fornecem, que levam as peças, elas se sentem donas da loja de alguma forma, né? Então, de alguma forma, a gente comunica isso também através de e-mails principalmente para o consumidor, né? Porque também é uma educação para o fornecedor. Para o fornecedor, que são as pessoas que levam as peças, né? Para as lojas do Peça Rara. Que legal, bacana. Bem, então nós temos um painel, né? Nosso painel de excelência mesmo, mas esse painel de excelência é o macro, em que esse franqueado acompanha mês a mês os resultados que ele tem, esses indicadores. E como nós trabalhamos no modelo da holacracia, que são células, essas células elas fazem esse projeto que chama Farm em Ação. Essas células são formadas numa lógica interprofissional, porque ela trabalha com metodologia extremamente colaborativa, onde nós temos o consultor daquela área, então diariamente tem esse contato e essa reunião. E quando se percebe alguma dificuldade, qualquer necessidade, também pode abrir um novo Farm em Ação, mas é rotina ter 2 Farm em Ação por ano para ter um plano de cuidado. Em paralelo a isso, nós temos uma matriz avaliativa. E essa matriz avaliativa, eu estava até aqui, ó, batendo assim a cola, assim, para a gente olhar, né, o nome dela. Mas essa matriz avaliativa, ela vai estar olhando essas atividades distribuídas em 5 categorias. Então, o centro do negócio, Farm em Farm, é o cuidado, é o amar cuidar das pessoas. Então, esses indicadores eles vão estar distribuídos na área, essas atividades na área de pessoa, processos, estrutura, tecnologia e cultura. E ele gera um indicador novo, que é o Índice de Equilíbrio Organizacional 5.0. Por quê? Nós acompanhamos muito a indústria farmacêutica. Sim. E nós estamos nesse motor vindo de um 4.0 para o 5.0. A automação para o nosso setor foi muito importante, porque era um processo, né? Essa questão do número de SKUs que nós temos numa farmácia é enorme. Gigantesco, né? É gigantesco. E essa questão da precificação é um desafio. Então, o que nós fizemos? Nós temos, dentro do nosso portal de compras, nós temos um portal de compras que ele tem um Smart Farm, que ele consegue, em tempo real, pegar o melhor preço de qualquer fornecedor. Isso foi um avanço muito grande, porque a compra era uma dor, né? Outra questão foi que nós desenvolvemos uma outra ferramenta, que foi como fazer a questão do marketing de acordo com as 200 farmácias que a gente tem hoje no país. Então, a gente tem muito bem alinhado essa questão da trade, com as questões de compliance também, tudo isso. E aí, dentro desse indicador, então, ele consegue ver o modelo sistêmico dele. Sim, assim como nós temos ações operacionais, nós temos táticas, estratégicas em todos os níveis e com todos os colaboradores, desde o gestor... Então, todo mundo acompanha a evolução. Todos acompanham a evolução. E fizemos essa questão do multicanais. Dentro da universidade, criamos os cursos, porém, nós também desenvolvemos o modelo híbrido. E nós temos hoje, que era um grande problema na farmácia, era a dor desse turnover, muitas vezes, do atendimento, e entrando pessoas novas. Sim. Então, hoje, eles têm canal, um grupo específico com a Doutor Cuidado, porque funciona isso 24 horas em qualquer necessidade de apoio com o paciente, um suporte. E implantamos também um suporte multiprofissional, porque a gente fala de saúde. Sim. Então, eu tenho que discutir outras questões. Eu preciso, sim, da área jurídica, eu preciso da área do marketing, mas eu também preciso da área médica. Lógico. Então, nós temos parceiros da psicologia, da nutrição. Canal de multiatendimento. Multiatendimento e de suporte. Porque a gente entendeu que no ecossistema, ele precisa ter suporte para isso e ele precisa, essa comunicação, ela precisa ter esse movimento da escuta e da devolutiva. Então, a gente também cria muitas estratégias para eles. Isso foi interessantíssimo, tá? Falando muito sobre legal. Estratégia. Deles perceberem que eles não sabem.
E não saber não E é um tudo problema. bem não saber, né? E tá tudo Desde que você certo. tenha alguém para te orientar. E é isso, e é por isso que ele escolheu uma franquia. Sim. Sim. E aí, e de uma forma leve, de uma forma em que a gente vai o quê? A gente pode repetir, a gente pode estar. Então, a gente usa grupo de WhatsApp, usa a universidade, usa o Farminhação e usa os nossos aplicativos também. É um ecossistema que funciona bem e isso com certeza vai levar à perenidade do negócio, né? É isso que a gente E falar quer. em perenidade do negócio, Ana, conta pra gente o que você vê aí como tendência de sustentabilidade para os próximos anos no franchising. Então, a notícia boa é que eu trabalho com os bastidores, né? E aí, assim, uma coisa que não é que me dá esperança, é que vem por aí uma boa leva de startups e empresas de pequeno porte, já com seus modelos de gestão em ESG e a adoção dos ODS. Muito bom. Então, bacana. os jovens empreendedores, para Eles já nascem com esse assim, mindset. Verdade. Como assim? Né? Eu vejo em Por que que eu casa, tenho que né? discutir Em casa isso? é assim, dos pequenos aos maiores, todos já têm essa consciência de mudança e que do jeito que tá, não tá bom, né? Verdade. Exatamente. Então, eu como conselheira, de algumas dessas empresas, eu já entro como conselheira, porque eu não preciso estruturar, formatar, organizar, fazer o planejamento. E algumas empresas e startups, que as startups, elas têm como dor a falta de senioridade. Sim. Aí eles são muito jovens, eles têm ideias, eles têm o conhecimento, eles têm o SG, eles sabem de ODS, eles sabem tudo. Mas a gestão e a capilarização, a escalabilidade, eles nascem para isso, mas, tá bom, precisa de uma senioridade lá dentro. Eu vejo uma conscientização e uma preocupação em como é que eu implemento o modelo, um sistema, a estratégia dos pilares, né? Então, essa preocupação e essa busca que eu acho que é a grande tendência. É assumir que não sabe, que precisa aprender para poder ensinar os próprios franqueados. Porque uma coisa que eu bato muito é que, assim, uma rede franqueada é espelho do seu franqueador. Com toda certeza. Não reclame. Né? E acho que um ponto importante que a gente precisa lembrar é que aqui na associação a gente tem uma série de comissões Sem dúvida. que fazem trabalhos assim brilhantes, inclusive a Comissão de Sustentabilidade, que eu faço um convite para que todos conheçam e ajudem a compartilhar as melhores práticas. Mas agora, eu acho que chegou no momento aqui que a gente precisa caminhar para o encerramento. O papo realmente está muito bom, mas eu vou aproveitar que eu estou aqui com mulheres especialistas nesse tema e vou pedir aqui algumas dicas, né, para as marcas que estão começando a olhar para isso ou para aquelas que já têm essas práticas, mas que não têm o hábito de divulgar. Então, eu queria, começando aqui pela Bruna, que vocês dessem dicas, né, de como, na visão de vocês, a gente pode transformar o que a gente faz de fato em algo que tenha escalabilidade tanto para o franqueado, para o consumidor, para todo o mercado. Olha, não sei se eu posso ainda falar sobre isso, porque eu estou nessa busca. Obviamente, tenho muito prazer em receber os nossos interessados e os nossos franqueados vindo justamente pelo fato, pelo que fazemos no negócio em si. Esse ano, inclusive, na feira, na BF, eu caminhei pela feira toda com alguns deles, que embora já sejam franqueados, fazem questão de visitar o nosso stand. E aí, conversando com eles, perguntei qual outra franquia você compraria, né? Que outro negócio você investiria para operar? Obviamente, todos eles responderam que nenhum outro no seu peça rara. E aí, por que eu acho que isso acontece? Justamente por conta dessa relação tão próxima, por conta dessa transparência, por conta do fato de que quando nós franqueadores não sabemos, nós falamos que não sabemos, mas que vamos buscar aprender para poder atender. Sim. Então, acho que é uma relação construída com transparência e ética. É a minha dica, é transparência, humildade e muita proximidade. A gente tem que estar muito próximo. Eu, inclusive, me policio muito porque eu tenho 4 filhos, enfim, né? Preciso me multiplicar para me dividir nas minhas multitarefas, mas o que eu mais gosto de fazer e o que eu mais
preciso fazer é visitar loja, é falar com franqueado, é falar com o colaborador. Os meus sábados eu divido em 3 lojas, para vocês terem noção. Se eu estou em São Paulo, eu vou visitar. Se eu não estou em São Paulo, é porque eu estou visitando alguma loja fora de São Paulo. Justamente porque a gente precisa estar muito próximo. Sim. A gente precisa entender quais são os desafios, quais são as alegrias, quais são as facilidades. E é isso que alimenta a gente também, E é né? isso que alimenta a gente. Então, assim, proximidade, transparência. Muito legal. E aí eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir uma rede muito sólida. Já construiu. Liege, só dica de ouro. Então, a minha dica de ouro, primeiramente, olha o que é o centro do negócio. Qual é o seu core? Perceba se os seus colaboradores e os franqueados têm o mesmo. Se não tiver, trabalhe o objetivo. O centro de um sistema, ele precisa ter objetivo comum. E no SG nós estamos falando de valores também. Então, precisa vir o para quê, o propósito. Além disso, é muito importante conhecer por quê. Eu gostei muito que você colocou que a BF tem, né, toda uma comissão que dê suporte a entender o que é o SG. Que relação, qual é o seu ODS? Porque hoje nós não precisamos ganhar selos em muitos ODSs. É impossível, isso aliás, é importante, né? a gente Todos. entender isso. Você tá A Farma linkado. e Farma, ela tem principalmente 4 selos que são selados tanto no município de Itajaí como no estado. Então, defina qual é o seu selo. Nós vamos dar um exemplo. Somos saúde, nós temos o selo 3, que é saúde, o 4, que é educação, o 8, que é trabalho, é sobre o trabalho, né, mesmo, e o 17, que é parceria. Então, defina. E aí, alinhe numa visão global e sistêmica, mas precisa começar pelo objetivo. E, primeiramente, não são os indicadores é a última etapa depois que você vir, mas não esqueça de monitorar, porque você precisa rever suas boas práticas, você precisa rever suas regras de compliance, se atendem ao teu objetivo, que foi nisso que nós nos debruçamos. E aí, nós precisamos criar grupos de trabalho dentro da franquia. Nós precisamos também ouvir o próprio consumidor. E aprender final. com os erros e com os Muito. acertos. O que a gente existe são lições aprendidas, né? A cada momento e em cada ciclo que a gente vem. Então, a dica de ouro que eu deixo, eu tenho certeza que nós vamos difundir uma cultura de SG. Que ótimo. Ana. Nossa, eu faço suas as minhas palavras. Eu estava preparadinha para falar exatamente o que você falou, Liege, que bom. E aí, assim, eu acho que a gente tem que ver dentro do sistema de franchising que ele nasce com o propósito de trabalhar com SG. Então, o que é a transparência? É a ética, é a cultura, é a educação, é compliance. Então, a gente pode pensar na consultoria de campo como compliance. Né? Aí, o que eu tenho no manual, o que eu treinei, a minha cultura, eu tenho que Todos replicar. podem ser agentes, né? Exatamente. Então, o sistema de franchising, ele é um sistema ESG. E aí, assim, sem ser poética ou, sabe, quem me conhece, eu sou extremamente transparente e eu sou dura, né? Então, não tem mimimi. É verdadeira, né? Eu sou, tem gente que me odeia, mas tudo bem, né? Nem todos são queridos. Mas isso faz parte do franchising, né? A E é transparência. ser ético e transparente. Então, Muito se bom. me pergunta, né, vai ouvir uma resposta verdadeira. Ela não precisa ser grosseira. Mas a gente tem o SG dentro de casa. É só a gente fazer um excelente franchising, entender, estuda. Não sabe o que é SG? Pergunta pra gente. Vai estudar. E o né? franchising, como eu gosto de dizer, né? Franchising é colaborativo. Então, a gente tem a Muito. oportunidade de trocar, de ter tantos exemplos de boas práticas. E hoje aqui, acho que foi uma lição aqui. Eu tenho certeza que estão todos inspirados a inscrever cases, né, no nosso selo, isso é muito a falar bom. mais sobre as boas Exatamente. práticas. Então, eu quero É. agradecer as contribuições, as valiosas falas, Ana, Liege, Bruna. Obrigada. Eu tenho certeza que todos nós saímos muito mais fortalecidos quando a gente tem um franchising que, de fato, faz o que Faz a precisa diferença. e faz toda a diferença, toda. né? Assim, franchising ESG lidando com vidas. Então, cada ato nosso é total responsabilidade nossa.
Perfeito, muito bom. Obrigada, pessoal. Eu quero só finalizar aqui agradecendo o nosso patrocinador, a Sultz, uma plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquia e filiais, que tem mais de 25 módulos integrados e que hoje nos inspirou aqui a falar desse tema brevemente, mas tenho certeza que vai ficar aí para ser utilizado por muitas e muitas redes. Obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer. Obrigada. Igualmente.